Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Hoje vamos falar sobre home office, no nosso programa Jane Hall, variedades com foco em decoração. Devido à pandemia, sentimos a necessidade de decorar um ambiente e deixar ele preparado para trabalhar o home office. Ou também para as crianças que estão em casa, que sentiram necessidade de ter um canto do estudo. Trouxe para vocês aqui do lado a Thaís Boldrin, para falar com a gente sobre essa situação, né, Thaís? Que realmente houve necessidade, a gente realmente tem esse foco no ambiente para poder estar trabalhando e as crianças estudando, né? Porque não tem como não ter um espaço. Tudo bem, Thaís? É um prazer, tá? Obrigada. Tudo bem, Jenny. Como você disse, hoje em dia as pessoas viram essa necessidade. A gente até conversou um pouco sobre isso no final do programa passado, né? A pandemia, ela trouxe uma realidade diferente para as pessoas. A gente não tinha o hábito de ter que trabalhar tanto em casa, ter a questão dos estudos dos filhos também, e hoje isso acabou tornando uma realidade pra gente, né? Mesmo que as crianças estejam, por exemplo, no sistema híbrido, a gente ainda precisa ter esse espaço para eles. E aí a outra situação também é a questão do home office voltado para a pessoa poder estar trabalhando. Então no dia a dia desse profissional, seja ele um que está trabalhando para uma empresa ou trabalhando para ele mesmo, né? Ele precisa ter um espaço reservado para poder estar trabalhando. Trouxe algumas imagens para poder facilitar e com isso a gente pode estar passando algumas ideias também do que pode estar sendo feito nos ambientes. Sim, Essa primeira imagem então é na sala, né? Isso, é uma sala. Eu não consigo ver ainda um espaço aqui de home office. Vamos ver o que você preparou para mim. Então, essa sala, o cliente ele já tinha rack e ele precisava de um espaço de bancada para trabalho. Então, qual que foi a mudança que a gente fez, né? A gente pegou, alterou a posição da planta, com isso a gente conseguiu jogar a rack mais pro canto. Tinha também a questão da luminosidade devido à cortina que eles tinham antes, então a gente ampliou o outro tipo de cortina para que tenha uma luminosidade melhor ali para a pessoa poder estar trabalhando no dia a dia. Com a rack mais para o canto esquerdo, a gente fez uma extensão de um painel sobre ela, que no caso ele tem gavetas que são como ocultas, né, também para ficar um layout mais limpo para a sala. E com isso tem um espaço de bancada criado na lateral. Então a gente inverteu a posição da rack e criou um espaço de bancada. Na parte superior, a gente colocou duas prateleiras com estrutura metálica para poder fazer o firmamento dela, por uma questão justamente de segurança, né? Porque, como a gente sabe, uma prateleira aérea, a gente procura manter ali em torno de uns 20 centímetros. Entendi. Só que como a gente, no home office, vai estar utilizando um espaço para livros, às vezes algum adorno também, precisa ter uma estrutura que suporte um peso maior. Então, existem vários tipos de ferragem que pode estar sendo utilizado para firmar a estrutura, como a parte interna das prateleiras também, que pode ter uma sustentação. Nesse caso, a gente fez barras duplas nas duas laterais, com isso sustenta bem a prateleira fixa e a gente consegue estar firmando ela bem. Entendi. Um outro item ali na sustentação da prateleira é a questão do chumbamento dela. Essa parte de baixo, como tem a gaveta, a gente consegue fazer ela bem fixa direto na parede. Por isso que ela não precisa de uma mão francesa ou alguma outra sustentação ali. Entendi. Nesse ambiente, então, o home office ficou bem perto da televisão, né? Eu consegui colocar ele do outro lado, no sofá, do lado da janela? Se fosse pra inverter? Tem um espaço. Eu vejo que tem um espaço ali. Teria como colocar ali? Sim, daria para fazer a inversão da sala, nesse caso. Daria também, no caso, mantendo o modelo de cortina que tinha antes, né? Fazer ele embaixo da janela também seria uma sugestão. Aí entra uma questão, a parte de trás, por exemplo. Se a pessoa vai só utilizar para o home office, não precisa fazer uma videoconferência, uma videochamada, não vai estar aparecendo a parte de trás. Então, isso é um ponto que é muito importante estar vendo também. Nessa posição ficou legal porque a gente complementou a parede com quadros. A planta que estava lá no cantinho, a gente colocou ela na parte de trás. E se fosse embaixo da janela, por exemplo, a gente teria o quê? A visão, por exemplo, da cozinha, né? Porque geralmente são apartamentos ou cozinha integrado. E aí a pessoa, pensando já nessa parte de trás, é colocado, no caso, nessa posição a bancada. Mas é sempre visto a situação do que o cliente precisa, né? O que ele vê na realidade dele. Tem pessoas que preferem, eu quero trabalhar porque ele vai ter um sol legal de manhã. Então a gente coloca embaixo da parte da janela, não ia incomodar a pessoa. Entendi. Mudando de lado aqui do lado de cá, no caso, seria, né? Entendi. Eu gostei desse modelo aqui, eu achei bem bacana. Tá. O cliente tá do lado de cá da televisão, né? Isso. Isso aqui teria como ele, a cor mudar?
Tipo, deixar uma cor lá pro home office diferenciado? Ou é realmente ser necessário a mesma cor da parede inteira, onde vai a TV? Então, o apartamento ele era todo pintado em branco, né, no caso. Aí o que foi feito ali de transformação? Foi feito efeito de cimento queimado nessa parede. Por quê? Como a TV antes ela estava na rack, a gente precisava puxar ela com uma extensão para colocar na parede. Sim. Com isso não tinha uma tubulação que chegasse e os fios iriam ficar aparecendo. Então o que a gente fez? A gente faz uma abertura na parede, faz a fixação da tubulação e com isso toda a parte de fiação passa ali por trás. E essa estrutura tá ali embaixo, saindo, embaixo da parte do painel. Então ninguém consegue ver nada. Sim, por isso que a gente optou por fazer o efeito né? cimento queimado, justamente porque já iria fazer algum efeito. Ou pintar toda ela de branco de novo, ou nesse caso. Mas a questão de revestimento, são várias opções que podem ser colocadas. Ali no caso foi uma pintura, a parede inteira com o efeito do cimento queimado. Sim. Porém, tem a questão também, pode ser colocado papel de parede. Hoje também tem a opção do papel de parede ecológico, que é como se fosse um papel de parede líquido, que é aplicado também. Tem pintura geométrica, até mesmo aplicação de placas de gesso, ou também tem a questão de fazer um efeito com um revestimento 3D. Tem tanto a parte de porcelanato quanto um revestimento também com um efeito cimentício, que dá pra colocar ali, que daí já vai agregando valores diferentes, né? Daí puxa da televisão até ali na parte do home office, então. Isso, foi feito seguindo essa linha para fazer a delimitação do espaço. Daí com isso a gente criou uma área que falava, essa parte pertence à sala e dali pra frente já é outro ambiente. A gente costuma fazer isso também com tapetes. Sim, entendi. Ficou bem bacana o espaço mesmo, ficou bem integrado. Realmente não mudou o visual da sala e ficou interessante que daí a pessoa tem um espaço de estudar ali e de trabalhar. Isso. Nessa próxima imagem, então, a gente tem um rack, a TV na parede já, o sofá e os quadros. Vendo aqui, Thaís, eu não consigo imaginar um espacinho. Como é que você vai conseguir mudar para colocar o home office aqui? Sim. Esse apartamento é um apartamento que eu já tinha feito a pré-reforma quando a cliente foi morar nele, né? No caso, esse é o apartamento de uma mulher. Ali a gente já tinha feito uma paginação no piso, toda diferenciada, pode ver que tem uma madeirada em chevron, então ele fica com um efeito bem legal. No apartamento, ela tinha essa necessidade inicial de ter um frigobar ali na parte da sala, pra ficar uma coisa um pouco mais aconchegante pra ela. Ela já tinha um layout legal, né? Cortina, iluminação, então já tinha todo um efeito. Só que quando surgiu a necessidade do home office, o que foi pensado? Manter o layout mais próximo com o original também. Esse estilo aqui da sala seria qual? Seria contemporâneo e moderno. Que daí, no caso, tem o piso amadeirado, a parede com um tom de acinzentado, pra deixar tudo mais aconchegante, né? Sim. Aí, qual foi a ideia ali? Ela precisava da delimitação de espaço para questão de trabalho. Como essa parede voltada para a sala, que é onde tinha o sofá e os quadros, já era uma parede muito bonita e ela utilizaria para videoconferência, qual que foi a ideia? Vamos utilizar uma bancada no local onde tinha o frigobar. Então, com isso, o que foi feito? A rack existente foi colocada 10 centímetros para o lado, então não mudaria nada a questão de perfuração da parede, não mudaria visualmente, não apareceria furos na parede para ter que ser tampados depois. A cor da parede manteve a mesma, mas se ela quisesse também poderia ter sido colocado um papel de parede, de fundo, outras coisas desses estilos, né? Sim, sim. E aí foi feita uma extensão de bancada sobre a bancada do lado que já existia. Do lado direito. Por quê? Ela precisava de um acesso para ponto de tomadas, por exemplo, e não tinha. Então, qual foi a jogada ali? A gente puxou essa bancadinha, puxou um painel ripado na parte de trás, justamente para que toda a parte elétrica tivesse acesso para aquele canto. Então, a tomada que ela utilizava antes ficava na lateral da rack. Com isso, a gente já puxou os acessos para a parte de rack, para acesso para computador, para ela, se ela quisesse carregar o celular, ter outros acessos ali também. Sim. Com baixo custo, criatividade, o ambiente ficou bonito, ainda ficou bastante utilizável na parte do home office. Isso. Ali vocês podem ver, o tapete ele delimita o espaço também da sala, né? Então, foi colocado um tapete bem neutro, com efeito geométrico, justamente para dar aquele charme para o ambiente também. Como ela gosta muito de cores claras, o branco ele tá predominante nesse espaço, né? E aí tem o aconchego do amadeirado, tanto na parte do piso, quanto no painel ripado.
Eu tô aqui admirando a imagem, ficou bem bonito mesmo. Realmente o home office ali, ele não deu um destaque muito grande, mas eu consigo entender que ali é a parte do meu trabalho, que ali é o cantinho que eu vou delimitou meu espaço. Sim. Thaís, a gente tem que ir pro comercial. Tá muito legal, gostei mesmo do assunto, realmente faz sentido agora, em meio à pandemia, a gente tem um espaço para trabalhar e que um espaço que não desse diferença no ambiente, que ele pudesse realmente se integrar no ambiente. Então eu gostei bastante das tuas imagens, ficou bem legal aqui. Só que a gente tem que ir pro comercial, tá? A gente vai pro comercial agora e voltamos logo após. Você sabe a diferença entre as vacinas importadas e as vacinas nacionais? A vacina importada é a mais recomendada, porque tem eficácia muito maior quando comparada com a vacina nacional. Isso porque o cuidado é maior durante o transporte, o armazenamento e também na administração, que são fatores essenciais. Atenção, somente os veterinários são as pessoas capacitadas para avaliar a saúde do seu animal. Marque sua hora para realizar a vacinação dos seus amigos.